Segunda etapa da reforma tributária mudará regras do imposto de renda. E você vai ver também. Passagens aéreas atingem maior valor em 13 anos, com demanda em alta e combustível ainda caro. E para quem vai pegar estrada, abastecer com etanol vale a pena em 9 estados e no Distrito Federal. Plano Motosserra segue a todo vapor na Argentina. Governo Milei anuncia que não renovará contrato de cerca de 7 mil funcionários públicos. E ainda, centenas de imigrantes partem em caravana para os Estados Unidos. Eles saíram do sul do México em busca de melhores condições de vida. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesse 26 de dezembro, terça-feira. Após a aprovação da primeira fase da reforma tributária, promulgada no dia 20 de dezembro, o Congresso se prepara para a segunda etapa, que vai mudar as regras do imposto de renda. Vamos ver o que está em jogo. A PEC da reforma tributária já aprovada traz um prazo de 90 dias para que as propostas de mudanças na taxação sobre a renda sejam enviadas ao Congresso Nacional. Segundo especialistas, essa será uma oportunidade de corrigir distorções e promover mais justiça no sistema de impostos brasileiro. Atualmente, o maior peso dos impostos se concentra sobre o consumo no Brasil, o que penaliza os mais pobres. Isso é algo que a reforma tributária não alterou. A reforma do imposto de renda ainda não foi divulgada pela área econômica do governo Lula. Entre os temas debatidos nos últimos anos e que podem ser objeto de mudança estão taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para pessoas físicas, alíquotas maiores do imposto de renda para quem ganha mais, imposto de renda das empresas, a chamada pejotização, limite de isenção para pessoas físicas e abatimentos para saúde, educação e idosos. Parte da discussão já foi antecipada por meio da taxação de offshores e dos fundos exclusivos. O governo também aprovou mudanças nas regras dos juros sobre capital próprio, uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto aos seus acionistas. Ao contrário da reforma tributária sobre o consumo, o caso da renda não é necessário o envio de uma proposta de emenda constitucional. Projetos de lei são suficientes e, com isso, a necessidade de votos será menor para sua aprovação. As passagens aéreas para viagens entre cidades brasileiras ficaram mais caras, atingindo o maior valor desde que a análise passou a ser realizada em 2010, ou seja, em 13 anos. A alta demanda e o combustível ainda caro contribuíram sim para esse aumento. Vamos ver. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o aumento foi de 35,24% no período entre janeiro e novembro de 2023. A última pesquisa da ANAC, divulgada, aponta um preço médio de R$ 741,47 no mês de outubro. No mesmo mês do ano passado, o preço médio dos bilhetes era 10,8% menor, sendo vendido a R$ 669,12. Uma das causas desse aumento é a baixa oferta em um momento que a demanda é grande por causa das férias escolares e da estação quente, onde também aumenta a procura por destinos de praia. Um outro fator que contribui para essa elevação nos preços é a cotação do querosene, que apresenta uma variação de 29,35%. O setor que ainda sofre com os reflexos da pandemia viu um aumento na busca por passagens, mas não se recuperou completamente. Com as passagens custando mais, o governo precisou encontrar uma alternativa. O Ministério de Portos e Aeroportos disse se comprometer a, entre outras coisas, abaixar o preço do querosene de aviação. Por outro lado, o plano das companhias aéreas é oferecer passagens mais baratas durante um período, aumentar o número de lugares ofertados e oferecer destinos com valores abaixo de R$ 199. E por falar em preço de combustível, os motoristas que vão arrumar as malas e pegar a estrada para passar o ano novo longe de casa devem ter atenção na hora de escolher o combustível certo para economizar ao abastecer. No momento, a opção pelo etanol é mais vantajosa em 9 estados e também no Distrito Federal.
A avaliação leva em conta que abastecer com álcool só vale a pena quando o valor do litro for 70% menor que o cobrado pela gasolina. Isso acontece porque o veículo abastecido com etanol, em vez de gasolina, gasta mais litros para percorrer a mesma distância. De acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio cobrado pelo litro de gasolina caiu nas últimas 3 semanas para R$ 5,59. Ao redor do Brasil, no entanto, os preços oscilam entre R$ 4,65 em São Paulo e R$ 7,69 no Amazonas. Já no caso do álcool, o preço cobrado pelo litro do combustível está 1,42% mais baixo, ao passar de R$ 3,51 para R$ 3,46 na última semana. Entre os estabelecimentos, os valores do etanol variam de R$ 2,69 em São Paulo a R$ 6,60 no Pará. Diante das variações, a opção pelo biocombustível vale a pena em Mato Grosso, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Alagoas, Paraíba, Amazonas e também no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, na Bahia, no Acre e em Pernambuco, a paridade permite que os motoristas circulem entre os postos e escolham o combustível que preferirem. Mas no Amapá, os moradores devem fugir do etanol, já que o valor médio do litro do combustível está em R$ 5,34 e se aproxima do cobrado pela gasolina, R$ 5,50. O álcool também se mostra desvantajoso em Roraima. Nos estados do Piauí, Maranhão e Sergipe, aquele com os preços médios do litro da gasolina mais baixos do Brasil, a vantagem para quem escolhe o combustível também é garantida. A opção pela gasolina compensa ainda no Rio Grande do Sul e em Rondônia. E agora eu vou direto para um hangar em Barueri, São Paulo, de onde a nossa repórter Maria Clara Leite está ao vivo para trazer uma notícia que eu, sinceramente, não esperava dar tão cedo. Ela vai nos apresentar o primeiro carro voador, ou melhor, a primeira aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica, eVTOL, que aguarda apenas a liberação da ANAC para entrar aí em circulação. A Maria Clara, gente, levou quase 1 hora para se deslocar aqui da nossa emissora na Praça da República, no centro, para essa região metropolitana, para Barueri. Clara, conta pra gente em quanto tempo você faria esse percurso com essa aeronave? Olá, Daniela. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, Daniela, a gente gastou 1 hora para vir do centro de São Paulo até Barueri, na Grande São Paulo, que dá em média aí 30 quilômetros de distância. 1 hora hoje, que nós estamos em período de festas, a gente quase não pegou o trânsito. Se fosse aqui pelo eVTOL, seriam 12 minutinhos. Já imaginou que sonho? É isso mesmo, eu estou aqui dentro dele. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Giovanni Uzelin, mostrar a aeronave para vocês, enquanto eu deixo aqui, que eu vou conversar com o CEO da empresa, a qual essa aeronave pertence. É um E-Hang 216S, ele pertence à empresa Go Hobby, é o primeiro desse tipo aqui do Brasil. E aqui do meu lado está o Adriano Buzaide, ele que é o CEO aqui da Go Hobby, ele vai mostrar pra gente como é que é essa aeronave, o que ela tem de novo. Vamos falar de preço um pouquinho, Dani. Boa tarde para você, Adriano. Tudo bem? Boa tarde. Bom, falando um pouco do E-Hang 216S, é uma aeronave remotamente pilotada. Então o piloto ele não está mais a bordo da aeronave, ele fica fora comandando remotamente, uma aeronave praticamente automatizada, totalmente elétrica, com uma redundância aí de 16 motores, 12 baterias independentes e trazendo um custo de aviação muito para baixo em relação ao que a gente está acostumado. Vem para cá um pouquinho, Adriano. Vou pedir para o nosso cinegrafista acompanhar aqui a gente. Olha só o tamanho dessa aeronave. Ela ainda tem uma carinha de helicóptero, mas é até mais compacta do que o tamanho de um carro. Por exemplo, se a gente não contabilizar aqui essas hélices, né? São 16 hélices que tem aqui, mas ao todo, você sabe o diâmetro aqui? Temos 5,5 metros de diâmetro por praticamente 2,5 metros de altura. E aí lá dentro nós temos espaço
para 2 passageiros, como o Adriano falou agora. Não tem piloto, né, Adriano? Mas tem segurança? Dá para a pessoa voar aí com toda a segurança? Sim, essa aeronave já tem mais de 30 mil horas de voos catalogados e nessas 30 mil horas vocês podem pesquisar, não existe nenhum acidente em incidente. Então, realmente é uma aeronave muito segura e vai trazer uma aviação muito econômica e também segura aí para todo mundo. E aí a gente tem 100 km por hora nessa aeronave, é isso que ela voa, né? Com uma autonomia aí de 30 quilômetros com um tanque? Uma autonomia de 30 quilômetros, então se a gente fizer uma simulação, por exemplo, de Congonhas, em linha reta dá praticamente isso, a gente tem aí um gasto de cidade de R$12. Então se a gente comparar com um carro vai gastar aí de combustão R$40, um carro elétrico uns 23, 24 e o eVTOL, o eHang 216S faz com apenas R$12 de eletricidade. Então traz o custo muito para baixo. Espero aí que grandes empresas de aplicativos disponibilizem, porque realmente o custo vai ser muito baixo em relação ao que a gente está acostumado. E ainda não polui o ambiente, né? Em 2 horas mais ou menos dá para carregar aqui essa aeronave. O carregador que vem com a aeronave é para 2 horas de carregamento, mas se você utilizar um carregador mais rápido, você pode trazer aí para 15, 20 minutos de carregamento completo da bateria. E aí a gente está somente esperando a aprovação da ANAC para já começar a ver essa aeronave nos céus do Brasil. Sim, essa aeronave ela tem o certificado tipo na China, na CAC, e a CAC tem uma parceria com a ANAC. Eu espero que eles possam covalidar entre eles em um futuro breve, aí, quem sabe 2024, 2025. Vamos depender desse processo realmente acontecer, para ela estar certificada tipo aqui no Brasil e disponível aí para todos voarem. Tá certo, Adriano. Obrigada, viu, pelas informações, por ter apresentado aqui o eHang pra gente. Daniela, esse veículo voador, né, esse carro voador, está à venda por $650 mil. É um valor aí bastante abaixo de muitos helicópteros que a gente tem no Brasil, Daniela. E aí, na GoHub já tem pelo menos 14 encomendas desse helicóptero. Eu queria muito encomendar a 15ª aeronave, mas eu ainda não estou podendo, mas se você quiser a gente inclui seu nome aqui na lista, tá? Eu volto aí com você, Dani. Olha, vou te dizer que vontade não falta. Achei muito interessante, né, gente? É um helicóptero misturado com um drone gigante. Só fiquei um pouco assim com receio porque não tem motorista, não é? Você teria coragem de andar num automóvel, numa aeronave como essa? A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Plano Motosserra segue a todo vapor na Argentina. O governo Milei anuncia que não renovará contrato de cerca de 7 mil funcionários públicos. E ainda, centenas de imigrantes partem em caravana para os Estados Unidos. Eles saíram do sul do México em busca de melhores condições de vida. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Nós voltamos com mais destaques dessa terça-feira para você. O governo de Javier Milei anunciou nessa terça que não irá renovar o contrato de funcionários públicos com menos de 1 ano de trabalho. A medida, segundo a imprensa argentina, deve afetar cerca de 7 mil empregos do Estado. O decreto impede a renovação de contratos de trabalhadores empregados há menos de 1 ano na administração central do Executivo e em organizações descentralizadas do Estado, além de empresas públicas e corporações de maioria estatal.
O número exato de desligamentos ainda é incerto, já que a medida pode atingir servidores da Casa Rosada e administração direta e também dos órgãos descentralizados, das empresas públicas, sociedades anônimas com participação majoritária do Estado, como a petroleira YPF e também os contratos terceirizados com validade até o último dia deste ano. Na prática, a não renovação dos contratos era uma medida já anunciada pelo ministro da Economia, Luiz Caputo, mas ficou em compasso de espera até uma avaliação mais concreta do chefe de gabinete, Nicolás Possi. Após a medida, o governo afirma que vai fazer uma auditoria sobre o tamanho total do funcionalismo público argentino. O movimento faz parte do Plano Motosserra, que é um pacote de ajustes fiscais anunciados no início do mês. A intervenção de Milei prevê ainda a desvalorização do peso, a redução de subsídio e o cancelamento de licitações. Após uma série de ataques a navios comerciais na região do Mar da Arábia, a Marinha Indiana reforçou a sua presença a fim de aumentar o seu poder de dissuasão. 3 destroyers e um avião de patrulha foram mobilizados. A Marinha da Índia anunciou a mobilização de 3 navios de guerra e um avião de reconhecimento no Mar da Arábia para manter uma presença de dissuasão após uma série de ataques a navios comerciais na região. Segundo um comunicado, 3 destroyers e um avião P-8I de patrulha marítima foram enviados em resposta à recente onda de ataques no Mar da Arábia. No sábado, um navio-tanque com produtos químicos foi atacado perto da costa indiana com um drone lançado do território iraniano, de acordo com o governo dos Estados Unidos. Mas o Irã negou a acusação. Nas últimas semanas, vários ataques com drones e mísseis foram registrados no Mar Vermelho, reivindicados pelos rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, que afirmam atuar em solidariedade com os palestinos de Gaza. O navio atacado no sábado, o MV Chen Pluto, com bandeira da Libéria e que pertence a uma empresa japonesa, estava ancorado diante do porto de Mumbai nesta segunda-feira. A Marinha Indiana afirma que uma análise da zona de ataque e dos destroços encontrados no navio apontam para um ataque com drone. Os ataques a navios comerciais da zona obrigaram as principais empresas de transporte marítimas que operam nesta região estratégica entre a Europa e a Ásia a adotar rotas mais longas e caras para garantir a segurança. Centenas de imigrantes começaram uma caravana em direção aos Estados Unidos. Os imigrantes partiram do sul do México em busca de melhores condições de vida. Um dos organizadores disse que o Estado mexicano não deixa outra escolha senão caminhar pela estrada costeira e avançar o máximo possível. Os organizadores afirmam que o grupo é formado por migrantes de 24 nacionalidades, entre elas africanas e chinesas. A caravana começa depois de o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciar um acordo com os Estados Unidos para conter ainda mais o fluxo migratório no México. O presidente também reportou a visita na próxima quarta-feira de uma delegação americana de alto nível para tratar da situação extraordinária da imigração. López Obrador anunciou que, basicamente, se tratará de tomar medidas para reforçar a dissuasão dos migrantes no sul do país. O presidente mexicano reconheceu que o fluxo de imigrantes aumentou, um fenômeno que expõe o seu colega americano Joe Biden a fortes ataques da oposição antes das eleições presidenciais de 2024. Nas últimas semanas, a Polícia de Fronteira americana relatou cerca de 10 mil travessias por dia, um ritmo mais intenso do que nas semanas anteriores. E agora a gente volta a falar sobre o conflito no Oriente Médio. Parentes de israelenses mantidos como reféns pelo grupo Hamas em Gaza interromperam um discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quando ele afirmava que precisava de mais tempo para cumprir a promessa de resgatar todas as vítimas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve diante do parlamento nesta segunda-feira em uma sessão especial. Mas seu discurso aos colegas foi interrompido por parentes de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza. Sob os gritos de agora, os familiares cobravam que fosse cumprida a promessa de resgatar todos os sequestrados no ataque sem precedentes lançado pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro. Eles levaram cartazes com frases como "E se fosse seu filho?" e 80 dias, cada minuto é um inferno. Netanyahu disse que as forças israelenses precisam de mais tempo para libertar os 129 reféns,
dos quase 240 iniciais. Uma trégua de uma semana no fim de novembro permitiu a libertação de 105 reféns, incluindo 80 israelenses, trocados por 240 palestinos que estavam presos em Israel. Mais cedo, o primeiro-ministro esteve no norte da faixa de Gaza, onde se encontrou com soldados e comandantes militares. De capacete e vestindo um colete à prova de balas, Netanyahu agradeceu os esforços das tropas e disse que a guerra não vai parar enquanto não alcançarem a vitória contra os que atacam as vidas israelenses. O ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro deixou quase 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço baseado em informações divulgadas pelas autoridades de Israel. Os números divulgados pelo movimento islamista palestino afirmam que mais de 20.600 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início da ofensiva do exército israelense em represália. E ainda falando sobre a guerra em Gaza, imagens do exército israelense mostram um cão da unidade K9 passando pelos túneis de Gaza. Os cães do exército têm ajudado e muito em várias missões, como na detecção de explosivos. Vamos ver. Essas imagens foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. Mostram um cão das operações especiais do exército em ação. Segundo o exército, o animal está vasculhando um túnel na cidade de Gaza. O animal é de uma unidade chamada Oketz, também conhecida como K9. Os cães do exército israelense têm ajudado em várias outras missões, como detecção de explosivos. Israel prometeu aniquilar o grupo islamista Hamas e iniciou uma campanha de bombardeios incessantes contra Gaza, reforçada por operações terrestres, que somam pelo menos 20.057 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, e mais de 50.000 feridos, segundo as autoridades do Hamas na faixa de Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro, quando comandos do movimento islamista invadiram o território israelense e mataram quase 1.140 pessoas, a maioria civis. Os milicianos do Hamas também sequestraram quase 250 pessoas, que foram levadas como reféns para Gaza. Essa edição fica por aqui com imagens direto de Amsterdã, capital da Holanda. Uma cidade cheia de curiosidades e agora eu vou te contar algumas. Você sabia que a cidade tem o maior bazar a céu aberto da Europa? Pois é, o famoso mercado de pulgas. Outra particularidade da cidade é a enorme quantidade de pontes. São mais de 1.280 e 100 delas são usadas para atravessar os 160 canais da cidade. E esses canais, gente, são ruas para 2.500 casas-barco. Olha só que interessante. A cidade é pioneira no mercado econômico. Isso porque em 1602 foi criada a primeira bolsa de valores do mundo. Você imagina aonde? Se você respondeu agora rapidinho Amsterdã, você acertou. Nós estamos 4 horas atrás deles. Então agora são 5 horas e 27 minutinhos por lá, 5 horas da tarde no horário da Holanda. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações para você a 1 hora e 50 minutos. Uma ótima tarde, a gente se encontra amanhã no Jornal das 8h30.